Novamente, pessoal. Vamos agora finalizar aqui o conteúdo dessa semana número 4 com as nossas atividades. Agora é hora de testar seus conhecimentos. Lembrem-se de que as pesquisas e consultas são permitidas e bem-vindas para que você realize com sucesso as atividades. Observe a imagem para responder as atividades 1 e 2. Então aqui, pessoal, temos aqui um tipo de produção aqui agrícola. Provavelmente não está dando para ver muito bem, mas pode ser a cana de açúcar, por exemplo. Parece essa produção aqui nessa imagem. E o que a gente pode notar aqui nessa produção seria o que? Vocês estão vendo essas curvas aqui no solo? Isso aqui seria a técnica que a gente comentou agora há pouco, seriam as técnicas através das curvas de níveis, né? Então seria esse processo de utilização de curvas de níveis para o quê? Tá protegendo o nosso solo quando o processo de erosão, facilitando também a infiltração da água, né? E a gente ter aí uma melhor conservação do uso no solo. Então vamos lá. A imagem representa o plantio de cana-de-açúcar no estado de Goiás. Igual a gente comentou. Qual a técnica adotada do plantio? A técnica seria o plantio curvas de níveis, pessoal. Cite 2 pontos positivos de adoção dessa técnica. Então, 2 pontos positivos através do uso das curvas de níveis, né? 2 pontos positivos do uso dessa técnica. Seria o quê? Principalmente, igual eu falei, ajuda na infiltração da água, né? Então, não trazendo como consequência a erosão do solo, né? Então, a gente tem esses 2 pontos principais como positivos aí na utilização da técnica das curvas de níveis. Atividade número 2. Quais impactos ambientais essa técnica permite ao agricultor e ao produtor rural reduzir em sua propriedade? Então, quais são os principais impactos que a gente pode, impactos ambientais que essa técnica permite aí os produtores rurais estarem reduzindo aí na sua propriedade? Com a utilização das curvas de níveis, principalmente, que ela vai estar utilizando e minimizando esses impactos ambientais. Ela vai estar, em forma geral, trazendo vários impactos positivos aí, minimizando esses impactos negativos aí, de forma geral, impactos relacionados a impactos socioambientais. Quais seriam eles? Principalmente a gente pode citar aí na questão do deslizamento, ou seja, né, a erosão, né, o desmoronamento do solo, né? Essa retirada da cobertura superficial do solo. Então essa questão aí do deslizamento, desmoronamento, esse processo de erosão é um dos principais impactos que as curvas de níveis minimizam, né? Ou seja, elas não deixam acontecendo aí, gerando esses impactos negativos no nosso meio ambiente. Outro tipo de impacto que a gente vai estar minimizando, principalmente se não tem erosão, a gente não tem como consequência o assoreamento dos rios, né, dos nossos corpos d'água, porque o assoreamento seria uma consequência, igual a gente comentou lá no nosso conteúdo, da erosão. Essa levada dessas partículas do solo vai ser levadas para as partes mais baixas, geralmente os nossos cursos d'água, né, e trazendo como consequência o assoreamento desses rios, que seria o quê? Uma menor vazão deles, né? A gente tendo uma maior introdução ali do solo, a gente vai ter uma vazão menor, uma menor quantidade, ou seja, uma menor quantidade de água. Então, outro impacto que as curvas de nível minimizam seria também diminuindo as enchentes, né? Essa grande quantidade da vazão superficial da água a gente tem também. A gente também tem aí, a gente pode estar utilizando às vezes uma melhor área plantada, né? Então a utilização das curvas de níveis, a gente pode ter uma maior produção, uma utilização melhor da área de plantio também. Então aí a gente tem uma das consequências maiores que ela vai evitar as curvas de níveis, com certeza são as vossorocas também, que são aqueles grandes buracos, né? Aquelas fendas que se abrem em meio ao solo por conta da erosão, né? Que é um processo de erosão mais acelerado do solo, então um impacto muito grande que as curvas de níveis estão evitando. Então, pessoal, são aí algumas dicas para você estar respondendo a atividade 2. Atividade 3, observem essa imagem aqui.
Que seria então aqui, essa imagem aqui para vocês já estarem aprendendo, seria a nossa vossoroca, né? Esse processo de erosão, essa abertura do solo, aqui, essa fenda que está se abrindo, esse grande buraco, a gente chama então de vossoroca. Qual o problema ambiental representado na imagem? O que a gente acabou de comentar, seria então o processo de erosão, a retirada da cobertura acelerada do solo, que traz aí a vossoroca. Como as práticas agrícolas podem intensificar esse problema, né? Então, como que essas práticas agrícolas aí a gente pode estar intensificando esse processo de vossoroca? Então, o manejo inadequado do solo através de práticas, dessas práticas agropecuárias aí, pessoal, a gente essa intensificação do uso errado, né, de maquinários muito pesados, sem ter um manejo adequado, sem estar usando técnicas, como principalmente a gente relatou, como por exemplo as curvas de níveis, a gente pode estar intensificando e aumentando o processo de erosão e assim acelerando as vossorocas, esse processo acelerado aí da erosão, né? Cite uma técnica de manejo que auxilia a redução desse problema. Uma das técnicas, como eu acabei de comentar, as curvas de níveis, como também o plantio direto é outro que ajuda aí no manejo mais adequado do solo, evitando esse processo de erosão. Imagine você, um engenheiro agrônomo, e foi procurado por um produtor rural para resolver o problema de erosão química em sua propriedade. Quais técnicas de manejo sustentável você indicaria e explique? Então, pessoal, a gente possa estar nos imaginando aí como um engenheiro agrônomo e fomos procurados aí por um produtor rural preocupado e consciente e querendo evitar o problema de erosão química aí na sua propriedade. Quais técnicas vocês indicariam com um manejo sustentável mais adequado para terem sucesso então aí e evitar esse processo de erosão e ter uma produção sustentável aí na sua propriedade rural? Uma das principais técnicas que a gente pode estar utilizando seria a adubação verde, né? Que a gente tem uma maior cobertura vegetal do solo, né? E assim está evitando esse processo de erosão, igual a gente comentou lá nos nossos conteúdos. Outra técnica poderia ser também a rotação de culturas, né? Porque a monocultura deixa o solo cada vez mais pobre e suscetível a esses processos erosivos. E outra técnica que a gente pode estar utilizando, que é vamos dizer assim, uma das principais, seriam as curvas de níveis, né? Que é a técnica principal como manejo adequado e assim evitando o processo de erosão aqui do solo nessa propriedade. Então seriam aí dicas muito importantes, né, que vocês aí como futuros engenheiros agrônomos estariam dando para esse produtor rural estar utilizando em sua propriedade. Crie 3 dicas para que a agropecuária possa ser mantida conservando o meio ambiente. Então, pessoal, a gente vocês estarem citando 3 dicas para que a gente possa estar tendo uma agropecuária mais sustentável, né? Para que a agropecuária possa estar conservando cada vez mais o nosso meio ambiente, ou seja, a gente tem uma produção cada vez maior, mas com consciência, né? Sempre buscando essa sustentabilidade. Então cite aí, vamos dizer assim, 3 dicas que a gente possa estar fazendo, adotando para a gente ter essa sustentabilidade na atividade agropecuária. Uma delas poderia ser, pessoal, principalmente adotar a utilização da produção agroflorestal, ou seja, agroecológica, onde a gente tem essa alternação de produção naquela área, naquela propriedade rural, entre linhas, por exemplo, de produção com florestal e outra linha de produção agrícola, né? Então a gente está alternando essas linhas de produção, uma de floresta natural e outra de produção agrícola, né? Como por exemplo uma linha de café com uma linha de banana, por exemplo, outras espécies naturais de uma determinada região que possam estar ali representando essa caracterização agroflorestal, né, de plantio. Outra dica que a gente pode estar utilizando seria produção orgânica, né, onde a gente deixa de estar utilizando
produtos químicos, né? E só produtos naturais. Então a gente tem uma produção orgânica que traz então aí uma grande conservação e preservação do nosso solo e do nosso meio ambiente. E por último, a terceira dica, utilizar cada vez mais tecnologias e máquinas com produção e manejo eficientes que trazem aí uma preservação e maior segurança para o solo, né? E também, vamos dizer assim, como por exemplo, a utilização de técnicas como curvas de níveis e também plantio direto. Pessoal, essas foram as dicas aqui do professor para vocês estarem realizando as atividades aqui dessa semana 4. Espero que vocês tenham aí gostado aqui das dicas do professor. Qualquer dúvida, possam me procurar. Estarei à disposição para a gente estar aí comentando sobre todo esse conteúdo que a gente vai estar agora. Vocês vão estar aí respondendo todas essas 5 atividades que a gente acabou de comentar aqui. Estamos aqui encerrando o nosso PET volume 2. É o final de mais um novo, de outro ciclo, né? Estamos agora partindo para o PET volume 3. Vamos aguardar que ele seja encaminhado para a gente. Desculpem as falhas aqui do professor. Me despeço de todo mundo. Desejo uma semana abençoada para vocês. Um abraço, fiquem com Deus e tchau, tchau!